Nakatorona, Jomima, Dekantoroko, Nakatotoyo, Nakatatata, Oyo Papará. Eu realmente tenho questões sobre a credibilidade que os fiéis dão a essas manifestações dentro das igrejas, porque a sensação que eu tenho é de que a maioria também não bota muita fé nisso, não. Mas respeita. Não contradiz, porque é pastor, porque tá ali falando, é a figura daquele líder, né? E tem um medo cristão, o medo do pecado, o benefício da dúvida. Obviamente que há pessoas que acreditam cegamente que esses líderes evangélicos estão falando em línguas estranhas ou língua dos anjos, estão tomados pelo poder do Espírito Santo e estão falando em línguas divinas, coisas que só eles entendem, porque esse é o princípio básico da fé. A fé em si é acreditar em algo que não tem comprovação tátil e tudo bem, porque a fé é um valor humano que agrega diversas sensações positivas e decisiva na vida das pessoas. Nós inventamos a fé para que ela nos faça bem, assim como nós inventamos o amor, a benevolência, como nós inventamos todos os sentimentos. Mas a questão é, por que algumas pessoas têm fé em coisas que são absolutamente falaciosas, mentirosas e claramente absurdas? Porque essa fé é fundamentada no medo do desconhecido. É a fé cega, é a fé que foge do sentido para o qual ela foi criada. E olha, eu pesquisei, tá? Pesquisei as labachúrias, as línguas dos anjos, o xerebecanto, todas essas ladainhas aí. E tem vários evangelistas aí dando explicações plausíveis para como esse fenômeno pentecostal aconteceu e o que seria de fato a língua dos anjos que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14. Não, gente, eu não vou citar a Bíblia aqui não. Mas é óbvio que a gente vai reagir aos melhores cânticos de labachúrias e xerebecanto da internet que vocês me mandaram por DM Antes da gente dar a palestrinha. porque eu não preciso ridicularizar a religião de ninguém. Eles mesmos já fazem isso. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador e pastor da igreja gaysista dos últimos tempos Biquarentona. E se você ainda não é membro desta igreja, já aperta o sino aí e segue o canal, deixa uma mensagem de amor nos comentários e se ainda não paga o seu dízimo, está aqui debaixo o Pix no descritivo. É só você mandar um dinheirinho pra gente continuar fazendo vídeos novos. Nem precisa ser 10% de tudo que você ganha não, tá? Qualquer contribuição já serve. E vamos ao vídeo. Porque Jesus, quando ele levantou a igreja, levantou com os dons espirituais. Olha só o Eduardo trocando língua aqui comigo. Do nada ele troca a língua com um cara de lado, de terno lá, que não teve a menor preparação, uma incorporação. É tipo assim: oi, tudo bom? Deixa eu falar uma coisa aqui. Daí ele meio que mete uma briga pra ver quem tá com maior autoridade. Se liga que o cara de terno, ele dá até uma baixada no tom, como quem perde a briga porque o pastor tem mais autoridade. Daí do nada ele faz a esposa falar em línguas de boa. Eu achei ela muito empoderada. Ela não baixou a guarda do pastor ali não. Ela solta ali com força uma hiribecancacabanga que ele dá até uma risadinha. Se liga só na cara dele nesse momento. Essa coisa do cântico em língua dos anjos, ela não é exclusiva dos pentecostais, não. Eu fui da igreja católica, eu era de grupo de jovens, fui líder de banda da igreja e eu cantava na missa de sábado. E nessa época, a gente se intitulava uma comunidade carismática. Eu particularmente nem sei de onde veio essa expressão e nem por que veio esse segmento. Mas me parecia que a comunidade carismática era uma igreja católica mais aberta, mais moderna. E nos retiros espirituais, eu lembro muito bem, nos momentos de oração, a galera que era líder, assim, do nada, começava a cantarolar, mas era que meio um estilo de canto, sabe? Uma coisa meio... Era um lari-lari. E assim, um dado momento, eu, enquanto membro da igreja, cantor da banda, comecei também a reproduzir isso. Eu tinha ali pelos 16, 17 anos e cantava muito bem. Todo mundo sabe aqui que eu estudei canto. Toda a galera fazendo, eu jovem ali pelos 17 anos, entendi que também era uma manifestação de Deus, então vamos juntos nessa. Mas eu, obviamente, sempre tive consciência de estar reproduzindo aquilo que eu estava ouvindo, bem como todas aquelas pessoas que ali estavam faziam o mesmo, mera reprodução de lari-lari. Ainda assim, nada era comparado ao que as igrejas pentecostais fazem hoje em dia. Ele é baraio Georgia, ele é borguiando rebaio de hominei, ele é borguiando reva,
Ele baraio jambiorga. Eu amo tanto o Joma, gente, porque ele aparece em todos os meus vídeos, vocês já perceberam? Eu queria encontrar o pastor Joma pessoalmente pra gente beber alguma coisa, mas muito mais pra falar das roupinhas dele que são horrorosas. A gente já viu lá nos vídeos de Fofoca Gospel 1 e 2, que deve estar passando num card por aqui, ou sei lá, procurem. E ele tem as melhores labachuras da internet, porque ele inventou uma língua própria do ministério dele, que se chama Joma. Pois é, o nome dele não é Joma, o nome dele é Alex Borges. Joma é o nome do ministério que ele inventou pra cantar as labachúrias. Jerebegamahai, jorobarai. Daí ele grita, Joma! Eu tô sentindo a presença de Deus. Eu adoro que esse cara manda um Hadouken no meio do rolê dele. Um Hadouken, gente, o negócio lá do Street Fighter. É claro que ele acha que as pessoas são idiotas, né? Porque até a roupa dele meio que parece do personagem do Street Fighter. Na hora que ele faz Hadouken, uma roupa laranja. É óbvio que ele é fã do Street Fighter, gente. Ele tem até idade pra isso. Ainda estou no controle. A casa é minha. Eu faço como eu quero. Quebra aquele que tá soberbo. Eu adoro que o cara começou falando em português, mas o pastor tá traduzindo para uma língua estranha. E não deveria ser o contrário? Daí tem uma hora que vira uma briga dos dois, aí vem um canto coral, e eles berram como se Deus fosse surdo, como se as pessoas fossem surdas. Olha quem fala, né? Eu vivo gritando achando que os meus seguidores são surdos. E aí do nada, vem uma mulher fantasiada de corvo, totalmente gótica. Do nada, a cantora do Evanescence, lembra da Emily? Aparece, pá, no palco. Pra cantar uma labachúria. Eu achei um site chamado Eduardo Afonso, e é só isso, tá, gente? É Eduardo Afonso, o nome do site, eu não tenho muita explicação, não. Que ele tem um texto muito bom sobre as labachuras. Ele diz o seguinte: na Bíblia, em Pentecostes, teria acontecido o fenômeno de xenoglossia. É assim que se fala, xenoglossia. Tomados pelo Espírito Santo, os apóstolos, que eram pessoas simples, sem muita leitura, começaram a falar em diversas línguas. Com isso, todos os presentes à festa puderam ouvir a palavra de Deus, cada um em seu próprio idioma, ou seja, idiomas que existiam. Logo, esse dom de línguas estranhas não era exatamente o dom de línguas estapafúrdias, mas de línguas de outros povos existentes na face da terra. Os pentecostais, cujo nome já deriva e dá pra perceber de Pentecostes, parece que eles não pegaram muito bem o espírito da coisa, porque em vez de falar búlgaro, sânscrito, tupi-guarani, línguas africanas, mandarim, eles falam xerebecanto, que não é língua de ninguém e que ninguém entende. O seu sentido, seu objetivo, como disse o filósofo linguista búlgaro Tsvetan Tarodov, é ser ininteligível, ou seja, feito para que pessoas ignorantes aceitem aquilo como verdade. Ou seria o xerebecanto uma linguagem poética acessível apenas para os anjos iluminados dos pastores? Eu gosto que esse cara tá numa concentração sensacional que eu, que sou youtuber, que fala mais rápido em toda essa plataforma, vocês que me seguem há tempos, vocês sabem, eu não consigo inventar tanta coisa. E olha que eu sou muito bom de improviso, eu sou fodão. Tem até um cara aí que, muito oportunamente, um pastor que fala que as labachúrias, elas são uma revelação entre ele e Deus, que não são para serem compreendidas. Eu não posso dizer o nome do pastor porque eu já fui meio que alfinetado ali por um assessor dele uma vez. Ora, vá tomar banho. Se você não tem a intenção de transmitir uma mensagem, por que raios o Espírito Santo iria proferir essas falas? Se liga só no papo desse pastor. E o que acontece de eu falar línguas estranhas? Ela é mistério. Quem fala de língua estranha, irmão, negando, brincando, zombando, é porque não conhece a Bíblia. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, Olha aqui. senão a Deus. Ah, claro, é muito inconveniente ele usar um trecho do Antigo Testamento para justificar a palhaçada que ele tá fazendo diante de uma assembleia inteira, dizendo que ele não fala aos homens. Mas a questão é, se ele não fala aos homens, ele fala a quem? A Deus. E Deus precisa que você fale de outro jeito para ser compreendido? Não faz sentido, amor. Se você fala com Deus e Deus te deu uma nacionalidade, você fala na sua língua que a sua língua tá de boa. Deus entende, Deus tudo sabe. Deus conhece todos os dialetos. Quando eu oro em línguas estranhas, eu
eu não falo aos homens. Porque quando eu oro com a mente, com a boca falando, o diabo sabe o que eu estou dizendo. Quando eu oro em línguas, ninguém entende. Mas você sente uma alegria tão grande. Ou seja, você não compreende, mas você rompe barreiras difíceis, que são as barreiras do charlatanismo, tá? Porque você tá fazendo as pessoas acreditarem que você está dialogando com Deus que entende todas as línguas, mas sob o medo e a impressão que você está causando nela. E essa pessoa até acredita que ela mesma pode fazer isso, como um dia eu achei. Eu cantava na igreja lari, 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 e a gente convencia a galera de que era um cântico dos anjos. É patético. Tem os surtos, né? A fala vai de um ponto a outro num segundo, vira português, Volta pra língua estranha. mas o fato é que não existe nenhum significado do ponto de vista ortodoxo para esse tipo de fala. Essas não são palavras que aparecem na Bíblia. Labachúria e xerebecanto não são citadas em nenhum momento na Bíblia. O seu uso se encontra particularmente em ambientes das igrejas evangélicas, principalmente inserida no contexto do dom das línguas, aquilo que Paulo, o apóstolo, chama de glossolalia, do grego glossa, língua, lalia, falar. E 2000 anos depois de Paulo seguir Jesus Cristo como apóstolo, nós sabemos que isso é uma falácia. Falácia é uma palavra que tem origem no grego ou no latim. Não fiz essa pesquisa pra vocês, mas a gente coloca nos comentários. Como diz esse cara aqui, que é maravilhoso, tô viciado nele, agora já tô seguindo no TikTok. Oração em línguas nada mais é do que uma tentativa muito frustrada dos cristãos tentarem provar que existe algo de sobrenatural. Como eles não têm evidência nenhuma, eles não conseguem curar amputados, ressuscitar mortos. E oração em línguas nada mais é do que um comportamento memético, vamos dizer assim. Comportamento memético, de meme. É isso, essa foi a melhor explicação que eu achei. Porque, de fato, é um surto coletivo. Ele contamina as pessoas que estão ao lado e elas acreditam que elas podem fazer parte daquilo pelo viés da fé, que eu expliquei lá no começo, que serve para nos acalentar de algo e não para construir fantasias baseadas em trechos soltos de um livro de ficção escrito há mais de 2000 anos. Você tá, você impõe a mão aqui pra cima, você deixa a mão e fecha o olho. Aí você faz, pronto. Você não vai ficar falando assim, né? Vai ter que ter toda aquela gesticulação, né? Põe a mãozinha aqui, fecha o olhinho, abaixa a cabeça, dá aqueles movimentinhos e fica. Adoro que ele coloque em questão de que se você já tá falando, por que você não fala como todo mundo fala? Por que você não se dirige às pessoas e dialoga na língua celestial? Eu disse agora há pouco que não é para provar que uma língua existe ou que ela tem uma mensagem, mas para estabelecer uma relação de poder entre quem fala e quem não fala. Aquele que fala usa o teatro, a gestualidade, porque sem isso ninguém vai dar crédito a isso. Só o que ninguém se pergunta é, mas por que Deus precisa de crédito se ele é Deus? Se uma pessoa começasse a falar uma língua que ela não conhece, por exemplo, de repente a pessoa começa, the book is on the table and now I don't know what I have to do. I'm not alone. I love you. Então, se a pessoa realmente começa a falar inglês, pessoa que não tem nem estudo, ou até mesmo pode ser uma pessoa que tem estudo, de repente ela começa a falar inglês. É exatamente isso. Seria ótimo a gente fazer um experimento social, pegar 3 pessoas, cada um nativa de um país diferente, colocar no meio de uma igreja, de uma região bem periférica, onde as pessoas são muito humildes, sem acesso, com pouco estudo, e do nada, os 3 começam a falar, cada um em seu idioma. E aí, eles falam com bastante força, berrando, gesticulando. Mano, que vai ter gente correndo, vai ter gente gritando, chorando, caindo de joelho, vai ter gente até que começa a falar em línguas estranhas, compelido pelo sentimento de que aquilo é uma ação divina, quando na verdade, aqueles 3 caras estarão apenas um falando inglês, um falando alemão e outro falando grego. Já estão querendo parar as línguas estranhas, missionário Ney. Pregador não pode mais falar em línguas estranhas. É melhor falar em línguas estranhas alto na igreja do que falar da vida do teu irmão baixinho. Se liga aí na maneira como ele manipula a assembleia, as pessoas, a comunidade. Ele faz uma comparação com o chamado de Deus, que é falar em línguas estranhas, e um pecado, que é falar mal do seu irmão, fazer fofoca. Nesse momento, ele já estabelece uma relação de medo nas pessoas, caso elas duvidem de que ele esteja falando labachúrias. Então mesmo eu não entendendo nada do que ele está falando, mesmo Deus não entendendo nada do que ele está falando, me parecendo que ele está inventando e improvisando, melhor eu não contestar, porque é pecado e eu posso separar do fogo do inferno. Se é uma coisa que eu detesto é fofoca. Na minha casa não entra fofoqueiro. Esse negócio dessas irmãs falar, ô amiga, vou na tua casa pra contar um babado
do que houve aqui na igreja. Ele disse que anda com uma tropa, né? Isso nos remete à ideia de exército, que é uma palavra que o evangélico usa excessivamente para falar de anjos, de rebanho, mas que no contexto prático remete à guerra. Tá, eu não vou falar de política nesse vídeo. Mas eu já deixei implícito. Daí ele discorre todo um texto sobre a fofoca, porque ele está insinuando que quando se está orando em línguas estranhas, ele está recebendo o que aquela pessoa fofoqueira disse para outra em segredo. Olha, fofoqueira, você falou mal de mim? Deus me contou que você falou Era isso que você estava falando mal de mim, né? Pra ela, sua fofoqueira. Vamos falar com Deus. Esse vídeo não quer dizer nada não, tá, gente? Eu só encontrei ali nas minhas pesquisas no TikTok algumas coisas de vocês que mandou pra mim, eu precisava colocar ele aqui. Mas é óbvio que eu não poderia deixar de colocar a grande mestra das labachúrias, a nossa querida pastora Nadi. E eu acho que merecia um vídeo só dela aqui, sobre todas as proibições que Deus faz, que ela avisa a gente, né? Ainda bem que tem a Nadi pra avisar. Como a calça rasgada, o brinco de um lado da orelha, tinta no cabelo e tudo mais. A gente poderia fazer um checklist das coisas que ela viu lá no inferno pra saber o quanto de pecado a gente tá. Mas neste vídeo nós vamos encerrar com as labachúrias dessa maravilhosa, que eu considero a mais legal de toda a internet. Eu tinha anotado para eu poder dublar, fazer aqui um lip sync, mas gente, eu não consegui, nem com toda a minha habilidade labachurística, não consegui. Então vamos de pastora Nadi. Conte aqui pra mim se você já orou em línguas estranhas, o que foi que Deus revelou pra você nesse momento de glorificação. Se você for um evangélico e este vídeo tiver chegado até você por alguma razão, o algoritmo levou ele pra você, sim, sempre chega e é uma enxurrada de hate que eles escrevem. Dá só o seu dislike aí que já serve, faça seu comentário também dizendo que Deus vai me dar um grande castigo que essa hora vai chegar, que também já serve pra dar engajamento. E quem é ovelha desta igreja, sim, vocês que são minhas ovelhinhas maravilhosas, meus beloveds, por favor, faça sua doação para o nosso culto gaysista continuar acontecendo toda semana. O Pix tá aqui de baixo e não esquece que lá nas outras redes tem vídeo todos os dias. E agora estão passando 2 vídeos aqui pra vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo, hele hele, hele hele, hari kari kari, hele hari, hele hele hele, e até o próximo. Tchau!